Parlamentares do PT acreditam no avanço do projeto de lei de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, caso o texto deixe de uma forma mais explícita, digamos assim, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seria contemplado pela proposta. O Pedro Venceslau que vem com essa apuração e explica quais são esses, de novo, sem um juízo de valor, sem entrar em méritos. É a gente analisando e destrinchando os caminhos que a política toma. Pedro. Bom, para começo de conversa, né, Yuri, não há muita clareza sobre qual texto vai ser votado em plenário. Se é o texto original, se é o texto que depois vai sofrer modificações, se Bolsonaro vai ser incluído entre os anistiados. A princípio, Bolsonaro tem defendido anistia ampla, geral e restrita, repetindo aquele mote de 1979, emulando aquela campanha depois do processo de redemocratização. Mas em caráter reservado, deputados do PL, bolsonaristas e dizem o próprio ex-presidente, dizem que podem até aceitar eventualmente uma punição, mas só para infantaria, só para aqueles que estiveram na linha de frente e participaram do quebra-quebra. É justamente o oposto do que vem sendo costurado no Congresso Nacional, que se anistia a infantaria e se culpabilizem aqueles que organizaram, patrocinaram e lideraram uma tentativa de golpe. Dito isso, já há uma expectativa no Congresso Nacional que, se o projeto for colocado em plenário, vai haver uma grande batalha por voto dos deputados. Porque tem muito parlamentar, inclusive alguns dos quais eu ouvi, que dizem o seguinte: uma coisa é você assinar o pedido de urgência. Isso talvez seja até uma forma de mandar um recado para o Supremo, para o Congresso, de que há um erro na dosimetria, as penas estão altas demais. Condenar Débora Rodrigues a 14 anos, a mesma pena de Suzana von Richthofen, por exemplo, ou de pessoas que foram acusadas de assassinato. A outra coisa muito diferente é votar a favor da anistia no plenário. Então, não necessariamente essas assinaturas coletadas pelo Sóstenes Cavalcante se refletem no apoio de fato que o projeto da anistia teria no plenário. Então, os deputados, tanto da esquerda quanto da direita, já estão fazendo contas e pensando em estratégias. No caso do PT, em caráter reservado, alguns deputados dizem o seguinte: uma alternativa seria fazer uma costura política para esvaziar o bolsonarismo na Câmara dos Deputados, esvaziar a narrativa dos bolsonaristas, que seria justamente deixar muito claro, fazer um texto, botar um apenso ali, dizendo o seguinte: nem Jair Bolsonaro, nem nenhum dos envolvidos na articulação do golpe, nenhum dos generais, nenhum dos militares estariam anistiados. A anistia só valeria para aqueles que cometeram os crimes mais leves. E dessa forma, então, você poderia criar um ambiente mais tranquilo no Congresso Nacional. De certa forma, isso dialoga um pouco com a estratégia desenhada, aparentemente, pelo presidente da Casa, Hugo Mota, nas conversas que teve, inclusive, com o presidente Lula, sugerindo, ventilando a possibilidade até do indulto presidencial. Então, de um lado, você tem os bolsonaristas que têm como prioridade, na verdade, incluir Jair Bolsonaro. E o próprio ex-presidente está tão empenhado na questão da anistia, muito mais para preservar a própria carreira política e se preservar do que para defender todos aqueles que foram envolvidos no ataque à Praça dos Três Poderes. Essa preocupação humanitária tem um fundo muito mais político. Então, se você perguntar hoje para um deputado do PT, ele vai dizer sem anistia, não vamos permitir nenhum tipo de recuo, nem nada disso. Mas uma coisa é o que os políticos dizem em on, como a gente fala no jargão jornalístico. A outra coisa é o que se articula em off. Então, vamos ver agora como é que vai ser a articulação dos dois lados, né?